objetivo aqui hoje é a gente trazer um pouco de cenário, e em termos de 20, 25 minutinhos aqui, a respeito da importância da gente olhar o que está acontecendo no mundo e, mais ainda, no Brasil, né? E eu pretendo aqui convencê-los de que está na hora de olhar para a renda variável com um pouco mais de carinho, já que a gente está diante de uma mudança de regime, e diante dessa nossa mudança de regime, a gente tem novas oportunidades para serem capturadas, né? Bom, primeiro, para começar para falar do mercado brasileiro, eu preciso falar do mercado internacional. E eu não preciso ir muito longe para dizer a tamanha complexidade que nós temos diante da realidade do mercado lá fora, sobretudo os Estados Unidos. Pela primeira vez em muito tempo, a gente ficou underweight, né, abaixo do neutro, para as ações dos Estados Unidos. O programa de tarifas, né, que vem acontecendo, e que daqui a pouco, 9 de julho, vai ter que ser resolvido novamente, né, ele foi postergado, ele foi pausado, ou seja, de qualquer forma ele vai ter que ser tratado isso novamente. A gente entende que ele é um programa que ele não é conjuntural, ele não é ruído de mercado, ele é estrutural. Portanto, temos um problema pela frente para ser traçado, e diante desse problema, como o mercado e como as economias vão reagir. O que a gente tem percebido, desde o início do Liberation Day, né, 2 de abril, até hoje, é que o mundo vem passando por uma grande rotação, e essa rotação tem beneficiado bastante o mercado brasileiro. Então, lembrando aqui uma parte inicial, o meu motivo aqui de estar aqui nesse palco, diante dessa plateia, com vocês aqui, tomadores de risco, é para convencer que está na hora de olhar a renda variável com um pouco mais de carinho. E um dos grandes motivos que eu tenho colocado é que há bons ventos vindo do mercado lá fora. E como eu represento esses bons ventos, né? Repara, aqui, nesse gráfico de cima, nós temos uma linha azul, que é o preço sobre lucro do S&P 500. É um múltiplo importante, onde a gente captura, né, retornos futuros mediante o seu preço e tenta entender o quanto tempo, né, esse retorno volta para você. E, evidentemente, quanto mais caro for esse múltiplo, né, mais alto for esse múltiplo, mais caro é esse mercado, né? E o S&P 500, portanto, é essa linha azul. A linha amarela é o MSCI ACWI, ou seja, o World Index, né, o mundo inteiro, as companhias do mundo inteiro, excluindo as empresas americanas. Então, o que eu estou querendo entender aqui diante desse gráfico, através dessa linha azulzinha clara aqui, é a diferença desses dois, ou seja, tentar entender, através do próprio múltiplo, quanto do mercado americano ficou caro em relativo às outras companhias espalhadas pelo mundo inteiro. E se vocês olharem, desde 2008, a diferença desses dois múltiplos só foi crescendo, ao ponto dela chegar aqui próximo de 9. A média histórica é coisa da ordem de 2,7, nós estamos agora em 6,7, alguma coisa assim, um pouquinho mais, talvez. Ou seja, estamos distantes da média e estamos um pouco aí em níveis sobrecomprados. Em outras palavras, o que eu quero dizer através desse gráfico é uma representação do que vocês provavelmente já ouviram falar do excepcionalismo americano. De fato, desde 2008, através dos seus programas internos, através das medidas contracíclicas, expansionistas, de fato, os Estados Unidos têm sido um grande e um verdadeiro protagonista do mundo dos investimentos, seja no mundo do private equity, seja no mundo do mercado de ações, seja no mundo dos investimentos no contexto como um todo. E esse excepcionalismo, né, esse empreendedorismo muito forte, essa fábrica de unicórnios, né? Os Estados Unidos é o único lugar do mundo que você tem um plano de negócio, apresenta o plano de negócio, que tem 90% de chance de dar errado e ainda assim você consegue levantar dinheiro. Eles são tomadores de risco, eles fazem esse movimento muito forte. Então, ultimamente, até o Liberation Day, o mundo se viu sem alternativa que não investir o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. Sair de parte desse fluxo de outros lugares do mundo e comprar empresas americanas, comprar as Mag 7, como vocês já devem conhecer, né? E, mais recentemente, agora, com toda a inteligência artificial, todo o buzz sobre isso, isso ainda ficou mais notável, né? A capacidade de investimentos que eles fazem em inteligência artificial
e o quanto disso pode ser frutífero no futuro, né? Então, o mundo inteiro se viu nesse movimento. Pois bem, esse gráfico, aqui, o que eu quero dizer é que, a partir do momento do Liberation Day, que essa diferença começou a cair, né, a distância desses dois gráficos começou a cair, mostra que, de fato, o mundo segue rotacionando e questionando um pouco esse excepcionalismo. Veja, eu não estou dizendo que ele está rejeitando, que a Cell America vai destruir tudo, vende tudo, vamos para qualquer outro lugar no mundo, menos nos Estados Unidos. Não é isso. O que está acontecendo é que o mundo vem reduzindo a sua superexposição nos Estados Unidos, superexposição, quer dizer, a gente estava super, agora eu estou bem alocado, digamos assim, e indo para o resto do mundo. Parte desse fluxo o Brasil está recebendo. Então, isso é uma boa notícia. O mercado latino, tem recebido bastante desse fluxo. Isso acaba sendo uma boa notícia. A gente está no finalzinho de junho, né? Não é muito diferente. A gente vê que as performances de outros lugares, né, do mundo têm tido uma performance excepcional e o Ibovespa segue liderando esse processo. Repara aqui que a América Latina e o Brasil está outperformando, né, mercados emergentes, incluindo China, entre outros mercados de economias desenvolvidas. De fato, o mundo tem saído parte daquela superexposição e tem carregado esse fluxo para o mercado brasileiro. Portanto, há bons ventos vindo lá de fora. Esse é o primeiro grande motivo pelo qual a gente tem que olhar a renda variável no mercado brasileiro com um pouco mais de carinho. Como é que isso fica, então, para o mercado brasileiro, né? Quando a gente recebe esse fluxo de capital estrangeiro, de fato, ele é um fluxo que ele é especulativo. Ele não é um fluxo que o gringo vem, bota o dinheiro aqui, para montar uma fábrica, ficar com dinheiro aqui 10, 20, 50 anos. Não é esse dinheiro. É um dinheiro altamente especulativo. Ele pega o dinheiro, aperta o botão e entra no mercado brasileiro, assim como ele pode apertar um botão e sair do mercado brasileiro, da noite para o dia. Tá? Esse fluxo é um fluxo que trabalha muito o que a gente gosta de chamar de diferencial de juros. Afinal de contas, taxa de juros no mercado brasileiro acabou de subir 25 pontos base, agora está em 15%, é uma das taxas nominais mais altas do mundo, taxas de juros reais também mais altas do mundo, e que, de fato, né, quando você vende uma moeda que tem uma taxa de juros baixa, de 3%, 4%, 5%, para comprar uma moeda que tem taxas de juros elevadas, você ganha nesse diferencial de juros. Você se financia por uma moeda que paga juros baixos para comprar uma moeda que paga juros altos, né? E se o Brasil ficar levemente estável, esse diferencial de juros vem. Então, quando ele vem para aplicar esse diferencial de juros, ele também afeta a tal da curva de juros brasileira, representada por essa linha aqui, né? Muito pelo contexto macroeconômico também brasileiro. A inflação segue caindo, segue conduzindo, o ritmo de atividade já não está tão forte como a gente via anteriormente, e isso tem promovido o que a gente chama de fechamento da curva de juros. Curva de juros, só para atualizar a todos aqui, a gente ficar sempre na mesma página, ela é o vencimento de quanto o mercado pratica esses preços no mercado futuro, trazido ao valor presente. Em outras palavras, é o quanto eu acho que vai estar a taxa de juros em janeiro do ano que vem, janeiro de 2027, janeiro de 2028, 2029, 2050, 2065 e lá aí vai. As taxas de juros de curto prazo, quem controla é o Banco Central. O Banco Central, através da sua política monetária, diz, olha, vou apertar a economia, vou afrouxar a economia, vou colocar mais ou menos dinheiro no mercado. Esse é o trabalho do Banco Central, é o horizonte relevante, que é exatamente esse eixo aqui, de 25 até 29, vamos lá, 28. Então, no curto prazo, o Banco Central começou, ainda que levemente, vou repetir a frase, porque isso é importante, o Banco Central começou, ainda que levemente, a ancorar as expectativas. Então, o mercado já começou a acreditar que o juro de 2027, 2028, vai estar menor do que tem hoje. Se a gente vai discutir se é 12,5, 10, 7, é uma questão de a gente especular aqui, mas ele ancorou, ainda que levemente, essa expectativa. Isso já é o suficiente para você promover um pouco um fluxo para o mercado de renda variável. Então, já estou dando uma dica aqui, né?
E outro ponto importante é que aqui, através dos nossos setores, repara, setor financeiro e as chamadas bond proxies, né, que são referências muito ligadas às taxas de juros, bons rendimentos, dividendos, tiveram, no mês passado, rendimentos maravilhosos, né, e continuam outperformando o próprio Ibovespa. De forma que o mercado e os seus participantes já começaram, ainda que de alguma forma, de certa medida, a ajustar esta rotação de menor juro futuro, trazido a valor presente e colocado ali. Então, recapitulando rapidamente, o primeiro grande motivo pelo qual a gente tem que olhar a renda variável com um pouco mais de carinho aqui no Brasil é que há bons ventos no mercado internacional, porque o Brasil, no relativo, tem sido um vencedor diante desse problema que está acontecendo nos Estados Unidos, diante de uma crise que ela não é ruído, ela é estrutural, isso ainda vai se desenvolver muito. As tarifas, elas são inflacionárias, elas podem causar problemas e danos severos à economia americana, consequentemente, para o resto do mundo inteiro, dado a dependência que o mundo inteiro com a economia americana. Então, parte desse fluxo está vindo para cá. E a outra parte é que este fluxo também tem sido promovido por um diferencial de juro que vem fazendo com que essas taxas de juros de mercado futuro têm sido cada vez menores dentro do horizonte relevante do Banco Central. Então, basicamente, resumir aqui o que eu disse até agora, porque o gráfico mais importante, né, da nossa apresentação, ela vai vir um pouquinho mais adiante, que está ligado ao título daqui da minha apresentação, que é a mudança de regime. E aí, a gente também apontou para esse mês, lá na XP, 5 preocupações que a gente tem com o curto prazo. E aí, aqui, acho que todo mundo já abriu um gráfico na tela. Eu sou sempre tá bom, gente? Então, o gráfico é comigo mesmo. Meu negócio é botar lá uma reta de tendência ali, média, reverter média, capturar normalização à média. Eu estou no público certo aqui. Mas nem por isso eu tiro de mão os fundamentos macro para conduzir o meu processo e olhar um horizonte bem longo e tentar reverter esse processo em termos de média. Então, 5 grandes preocupações aqui, algumas inclusive de fundamento, me normalizam a ideia de quanto eu tenho que olhar o mercado sob a ótica técnica. A primeira delas é que o prêmio de risco do nosso Ibovespa, ao invés de subir, porque o fato, o mercado saiu lá dos 616 e piscou recentemente 140 mil pontos, que é a máxima histórica, esse prêmio de risco caiu. O que significa que os rendimentos em renda variável estão caros quando comparados com rendimentos em renda fixa. Esse é o prêmio de risco. Se o prêmio de risco em renda variável ele deveria estar mais caro para atrair o fluxo para a renda variável em detrimento da renda fixa. Né? E por que isso? Porque, apesar da alta da Bolsa, os juros reais não caíram, continuam navegando lá na sua casa dos 7,2, o que significa que temos uma dificuldade e um limite para essa alta de curto prazo. Segundo grande motivo é que, dado que um problema estrutural pode acontecer, está em andamento, a percepção do mercado de commodities se torna menor. Pior. Por quê? Porque a projeção de lucro dessas companhias acaba ficando afetada mediante uma preocupação de uma desaceleração da economia global, eventualmente até de uma recessão econômica. Como o Brasil e o Ibovespa é muito sensível aos mercados de commodities, se o lucro por ação dessas companhias cai, a projeção de lucro do Ibovespa como um todo também cai. E isso também limita um pouco a alta de curto prazo. O terceiro grande motivo pelo qual a gente se preocupa com o mercado no curto prazo é que o fluxo de capital estrangeiro, apesar de, até agora, os últimos dados é de 24,5 bilhões de entrada líquida, ele é maravilhoso, mas ele está sozinho nessa estrada. Só tem gringo comprando o Brasil. O local não compra, tem um pouquinho de pessoa física também. Tá? Mas a grande maioria que está puxando esse mercado todo é o investidor estrangeiro. A indústria local ainda sofre resgates, a indústria local ainda passa por dificuldades, a indústria de multimercado ainda está se ajustando um pouco. Então, estar dependente do fluxo de capital estrangeiro tem essa notícia boa que a gente está vendo agora. Mas pode ser ruim, porque se ele apertar o botão e resolver meter o pé do Brasil, a gente vai ficar a ver navios aqui. Isso é um risco, é uma preocupação de curto prazo. O quarto motivo tem a ver com essa pesquisa que a gente tem aqui,
que é uma pesquisa que a gente consulta junto aos nossos assessores de investimentos, a toda a nossa rede de clientes lá da XP Investimentos, né? A gente pergunta se eles estão animados, como é que está a intenção de compra, se eles ligam para um cliente, se o cliente está com apetite ou não a risco, como está esse sentimento. E mais recentemente, na nossa pesquisa, o sentimento de vontade de comprar bolsa, assumir risco, ele saiu de janeiro, que era o extremo pessimista, que era 0%, ou seja, ultra pessimista, para um cenário de 100% otimista. Em janeiro era mundo vai acabar, bolsa não serve para nada, está tudo ruim, e aí a virada de maio para junho, bolsa é a melhor coisa do mundo, não existe outro investimento que não seja, e o cara ficou 100% otimista. Esse indicador ele acaba sendo também um indicador contrário. Quem aqui gosta de Contrary Investor, né? Martin Pring, entre outros autores importantes, a gente fica muito antenado a essas condições, isso impõe para a gente uma preocupação. Então, esse indicador mostra também que o técnico do nosso mercado pode estar overcrowded. Em nossas palavras aqui, sobrecomprado, né? E a gente tem que também se preocupar um pouquinho no curto prazo. E, finalmente, o quinto e último motivo são as condições macro. As fiscais americanas não estão tão simples de se resolver, né? Tem uma dívida a rolar ano que vem, as taxas de 10 anos continuam subindo, o custo de capital, o custo do dinheiro está cada vez mais caro, e a gente tem, portanto, que ficar super antenado quanto a isso. E o mercado brasileiro, a dança do IOF. Né? Entre outras coisas, o governo subestimou as receitas, e superestimou os gastos. Então, no final das contas, ele tem um rombo ali, tem que tirar do bolso cerca de 20 a 30 bilhões de reais para tentar meter o déficit zero e está com dificuldade, né? Embora os resultados fiscais até recentes, ontem eu tive uma reunião com a equipe macro, foram até favoráveis, positivos, ainda assim tem uma preocupação do nosso mercado. Aí, meus amigos, vem o gráfico mais importante deste evento aqui, que é esse cara daqui. Título da nossa apresentação. Se eu estou dizendo que o fluxo lá fora é favorável, o fluxo que está vindo lá de fora é favorável, e que a curva de juros está fechando, e que o mercado tem praticado, através do seu swap DI de 365 dias, que, entendendo que lá na frente a taxa de juros vai cair, e que, em alguma medida, o Banco Central está conseguindo ancorar as expectativas, a gente voltou para o nosso modelo e a gente pôde entender que a gente estava neste regime aqui e viramos para cá. O regime que nós estávamos, de acordo com o nosso estudo quantitativo, que a gente tem na XP, promovia uma ideia de que, com a inflação subindo e os juros subindo, a taxa de acerto era zero e o retorno real anualizado era de negativo em 17% durante todo o ciclo do mercado brasileiro. Mas quando a gente sai desse regime e vem para cá, o jogo muda. A taxa de acerto para a renda variável sobe um pouco mais de 62%, que é muito bom, uma taxa muito boa, e o retorno real analisado sai de negativo para positivo de 7,6%. Está na hora de olhar a renda variável com um pouco mais de carinho, porque agora, com a mudança de regime, o mercado, tecnicamente, ele começa a reverter a média com mais frequência, e quando ele faz isso, a gente tem ótimas oportunidades em alta frequência, um stop curto e alvos longos, chamado Trend Following, medidos através dos osciladores de reversão à média. Você pode pegar qualquer indicador técnico que reverte média, que trabalha os sistemas do tipo osciladores, e combinar com qualquer indicador de Trend Following, combina esses caras diante desse regime, eu garanto a você que você vai começar a ganhar dinheiro com uma taxa de performance de 57% a 61% de acerto. Taxa de performance não, de acerto. A performance vai muito de quanto você se expõe ao risco. Mas esse modelo eu já fiz, eu tenho vários modelinhos de análise técnica quantitativa que combinam isso, que quando muda o regime, fica mais, entre aspas, fácil você rastrear a tendência e ajustar o seu preço com os indicadores
contra a tendência através dos seus osciladores. Aí você pode escolher estocástico de FR, oscilador do MACD. Você vai no seu perfil. Mas eu já fiz essa conta. E sei que a história é boa. E quando a gente vem para um retorno real anualizado, diante de todo o ciclo, diante de toda a história, a gente consegue entender... Ah, não está aqui o gráfico, peço desculpas a você. Eu tenho um gráfico que é igual a esse daqui, só que é o próprio Ibovespa, eu cortei, porque em definição do tempo, é um gráfico que eu paro muito tempo para falar, eu falei, não, eu vou ficar aqui 20 minutos nesse gráfico, então eu vou estourar o tempo da palestra. Mas é um gráfico que é do Ibovespa, e a cor das barras é uma cor referente ao regime que a gente está vivendo, né? E o Ibovespa, ele vem lá desde 2002, né, e vai subindo, e todas as vezes que a gente bate num fundo no mercado e que acaba revertendo uma média mais longa, 200, 360, 120, acaba pintando para a gente a cor amarela vindo para a cor azul, que é o próximo regime que a gente vai viver. Uma pergunta que sempre me fazem é, Rafi, em quanto tempo esse regime perdura, em média, de acordo com o estudo? Era coisa da ordem de 435 dias úteis. E o último ciclo durou 270. Agora que a gente está nesse ciclo aqui, ele dura, em média, diante dos ciclos, 164 dias úteis. E está em curso. Nós estamos aí um pouco mais de 30 dias diante desse novo regime. Tá? Saindo desse cara vindo para cá, eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui que operam renda variável já sentiram como é bom esse ambiente. É a festa, né? É a euforia de mercado. O juro caindo, a inflação caindo, aí vira aquele oba-oba, né? Uma série de IPOs, recompra de companhia, né? A negligência por riscos era outra, os mercados começam a comprar, você passa a não ter percepção de risco, você sai comprando tudo, o mercado sai renovando o máximo, é quando sai no jornal, capa de revista, Jornal Nacional, Bolsa de Valores, Ibovespa, V3, subiu mais de tantos por cento, e barrou todos os investimentos, poupando renda fixa, dólar, CDI, por aí vai. É esse período aqui. E o alerta que a gente está fazendo hoje, inclusive ontem tem um artigo meu na Bloomberg, no site da Bloomberg Linha, falando exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês, que a gente está tendo uma oportunidade, diante de uma certa maturidade do nosso mercado, em começar esse novo ciclo para essa nova oportunidade que está vindo por aí pela frente, né? Ou seja, da gente começar a se antecipar ao que é a euforia que está vindo pela frente. Aí eu também sei que está na cabeça de vocês a pergunta de, Rafi, mas pô, tem eleição no que vem, tem algumas dificuldades ainda que a gente tem pela frente, a parte fiscal brasileira é crônica, tem uma série de combinações que são ventos de cara, ventos contrários, ventos ruins para a economia brasileira. Eu entendo, eu super entendo. Mas entenda também que esse estudo, mediante os ciclos de juro e de inflação, ele é um juro que ele é um regime, é um ciclo, né, que ele vai muito além desses movimentos de curto prazo, eleições presidenciais, ciclos políticos, etc. Então, eu termino o meu artigo escrevendo a seguinte frase, né, que o mercado ele não espera, ele precifica. Então, o que eu proponho a olhar a renda variável com carinho a partir de agora, não é que você tem que revender tudo em renda fixa e sair correndo para a bolsa, é foguetinho, vai explodir, né, e vamos embora. Não. O que eu proponho é você questionar, a partir de agora, a sua super exposição em renda variável e começar a olhar ela em detrimento da evolução com renda fixa. É isso que eu recomendo. Então, assim, para mim, ter zero em renda variável hoje é um grande problema. Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. E aí, se você tem um perfil mais conservador, você vai ter 3% de renda variável, 5% de renda variável, está tudo bem, do seu portfólio inteiro. Se é um pouquinho mais moderado, tal, 15%. Eu não sei qual é o tamanho disso, isso acho que cada um de vocês, pessoalmente, tem que entender. Mas, diante da realidade, a gente tem que olhar esse movimento. Já começamos esse movimento, uma das nossas estratégias estão aqui, chamada Top Ações, mediante esse regime.
A gente vai mudar essa carteira, evidentemente, agora na virada do mês. Então, convido vocês a acessarem as nossas plataformas lá da XP, né, estão abertas para quem tem o cadastro lá, de forma que a gente vá fazendo as nossas recomendações à medida que o tempo vai passando. Mas, sim, se tem bons ventos do mercado lá fora e há uma mudança de regime que é muito maior do que qualquer evento de curto prazo, vale olhar a renda variável com um pouco de carinho, com um pouco mais de carinho, e, portanto, isso acaba sendo um ambiente de melhores oportunidades. Meu tempo explodiu e eu agradeço a presença e a oportunidade de vocês. Valeu.